Definimos o grau do nível segundo de consciência como o número total de diferentes ciclos de feedback necessários para um animal interagir socialmente com membros do seu grupo. Infelizmente, estudos de consciência animal são extremamente limitados, por isso muito pouco se fez para catalogar todos os meios pelos quais os animais se comunicam uns com os outros. Mas de um modo geral, podemos estimar o nível segundo de consciência contando o número de animais num bando ou grupo e listando todas as formas de interação emocional entre eles. Isso inclui reconhecer amigos e rivais, formar laços com outros, retribuir favores, formar coalizões, entender o próprio status e a posição social de outros, respeitar os superiores, demonstrar poder sobre os inferiores, conspirar para subir os degraus sociais, etc. Excluímos insetos do nível segundo, porque, embora tenham relações sociais com os membros do grupo ou da colmeia, até onde sabemos não têm emoções. Apesar da falta de estudos empíricos de comportamento animal, podemos chegar a uma classificação numérica, muito grosseira, do nível segundo de consciência, listando todas as emoções e comportamentos sociais demonstrados. Por exemplo, se uma alcateia tem 10 lobos e cada um deles interage com todos os outros por meio de 15 emoções e gestos diferentes, então o nível de consciência do lobo, num primeiro cálculo, é dado pelo produto dos dois, isto é, 150, o que dará nível segundo 150 de consciência. Esse valor leva em conta o número de animais com que ele interage e o número de formas de comunicação com cada um dos outros. Esse valor é apenas uma aproximação do total de interações sociais que o animal apresenta, e certamente será mudado à medida que aprendermos mais sobre seu comportamento. É claro que, como a evolução nunca é precisa nem nítida, há casos especiais que precisamos explicar, como o nível de consciência de animais sociais que são caçadores solitários. Explicaremos isso nas notas. Nível terceiro de consciência, simulando o futuro. Dada essa estrutura para a consciência, vemos que os humanos não são únicos, e que há um Continuum de consciência. Como Charles Darwin comentou certa vez, a diferença entre o homem e os animais mais desenvolvidos, por maior que seja, é certamente de grau, e não de tipo. Mas o que separa a consciência humana da consciência dos animais? Os homens são os únicos no reino animal que entendem o conceito de amanhã. Ao contrário dos animais, sempre nos perguntamos e se, em semanas, meses ou daqui a anos. Portanto, acredito que o nível terceiro de consciência cria um modelo de seu lugar no mundo e então simula esse modelo no futuro fazendo previsões aproximadas. Podemos resumir isso da seguinte maneira: a consciência humana é uma forma específica de consciência que cria um modelo do mundo e o simula ao longo do tempo, avaliando o passado para simular o futuro. Isso exige mediar e avaliar muitos ciclos de feedback a fim de tomar uma decisão para atingir uma meta. Quando atingimos o nível terceiro de consciência, são tantos os ciclos de feedback que precisamos de um diretor-geral para analisá-los a fim de simular o futuro e tomar uma decisão final. Por isso, nosso cérebro difere dos cérebros dos animais, principalmente na expansão do córtex pré-frontal, situado logo atrás da testa, que nos permite ver o futuro. O Dr. Daniel Gilbert, psicólogo de Harvard, escreveu: a maior conquista do cérebro humano é a capacidade de imaginar objetos e episódios que não existem no reino do real, e é essa capacidade que nos permite pensar no futuro. Como um filósofo observou, o cérebro humano é uma máquina de antecipação, e fazer o futuro é a sua função mais importante. Usando varreduras cerebrais, podemos até supor qual é a área exata do cérebro onde ocorre a simulação do futuro. O neurologista Michael Gazzaniga observa que a área 10, a camada granular interna quarta, no córtex pré-frontal lateral, é quase 2 vezes maior nos humanos do que nos macacos. A área 10 está ligada à memória e ao planejamento, à flexibilidade cognitiva, ao pensamento abstrato, ao acionamento do comportamento adequado e à inibição do comportamento inadequado, ao aprendizado de regras e à seleção das informações relevantes do que é percebido por meio dos sentidos. Neste livro, vamos nos referir a essa área, onde está concentrada a tomada de decisões, como córtex pré-frontal dorsolateral,
apesar de ter alguma sobreposição com outras. Áreas do cérebro. Embora os animais possam ter um entendimento bem definido de seu lugar no espaço, e alguns tenham certo grau de consciência de outros animais, não está claro se planejam sistematicamente o futuro nem se tem algum entendimento do amanhã. Muitos animais, inclusive animais sociais com sistema límbico bem desenvolvido, reagem a situações, por exemplo, a presença de predadores ou de parceiros em potencial, confiando principalmente no instinto, e não planejando Systematicamente o futuro. Por exemplo, os mamíferos não se preparam para o inverno planejando a hibernação, apenas seguem instintivamente as quedas de temperatura. Um ciclo. De feedback regular a Hibernacau. A consciência é dominada por mensagens vindas dos sentidos. Não há evidências de que analisem sistematicamente diversos planos e arranjos quando se preparam para hibernar. Os predadores, quando usam astúcia e o disfarce para surpreender uma presa incauta, antecipam os eventos futuros, mas esse planejamento se limita ao instinto e à duração da caçada. Os primatas elaboram planos de curto prazo, por exemplo, para encontrar comida, mas não há indicação de que planejem isso com mais que algumas horas de antecedência. Os humanos são diferentes. Apesar de confiarmos no instinto e nas emoções, em muitas situações, também analisamos e avaliamos informações de vários Ciclos de feedback. Fazemos isso organizando simulações, às vezes até além do nosso tempo de vida, e mesmo milhares de anos no futuro. A vantagem de fazer simulações é avaliar as várias possibilidades, a fim de tomar a melhor decisão, para atingir um objetivo. Isso ocorre no córtex pré-frontal, que nos permite simular o futuro e avaliar as possibilidades para traçar a melhor linha de ação. Essa capacidade evoluiu por várias razões. Primeiro, ter a capacidade de considerar o futuro traz enormes benefícios evolucionários, como fugir de predadores, encontrar comida e parceiros. Segundo, nos permite escolher entre vários resultados diferentes e selecionar o melhor. Terceiro, o número de ciclos de feedback aumenta exponencialmente à medida que passamos do nível 0 para o nível I e para o nível segundo, portanto precisamos de um diretor-geral para avaliar todas as mensagens conflitantes. O instinto já não é suficiente. É preciso haver um corpo central para avaliar cada um dos ciclos de feedback. Isso diferencia a consciência humana da dos animais. Esses ciclos de feedback, por sua vez, são avaliados com simulações do futuro para se obter o melhor resultado. Se não tivéssemos um diretor, reinaria o caos e teríamos uma sobrecarga sensorial. Um experimento simples pode demonstrar isso. David Eagleman observa que se pegamos um peixe esganagata macho e colocamos uma fêmea cruzando seu território, o macho fica confuso porque quer se acasalar com a fêmea, mas ao mesmo tempo quer defender seu território. Sendo assim, o esganagata ataca a fêmea enquanto tenta fazer-lhe a corte. O macho fica enlouquecido, tentando cortejar e ao mesmo tempo matar a fêmea. Isso acontece também com os camundongos. Coloque um eletrodo na frente de um pedaço de queijo. Se o ratinho chegar muito perto, vai levar um choque. Um ciclo de feedback diz a ele para comer o queijo, mas outro diz que se afaste. para evitar o choque. Ajustando a localização do eletrodo, você pode fazer o ratinho oscilar, dividido entre dois ciclos de feedback conflitantes. Enquanto o homem tem um diretor-geral no cérebro para avaliar os prós e contras da situação, o rato, guiado por dois ciclos de feedback conflitantes, vai para frente e para trás. É como o provérbio do burro que morre de fome porque foi colocado entre dois montes iguais de feno. Como, exatamente, o cérebro simula o futuro? O cérebro humano é inundado por uma grande quantidade de dados sensoriais e emocionais. A chave é simular o futuro fazendo conexões causais entre eventos. Isto é, se acontecer A, então acontece B. Mas se acontecer B, pode resultar em C e D. Isso dispara uma reação em cadeia de eventos, acabando por criar uma árvore de futuros possíveis, encadeados, com muitas ramificações. O diretor no córtex pré-frontal avalia os resultados dessas árvores causais a fim de tomar a decisão final. Digamos que você queira assaltar um banco. Quantas simulações realistas desse evento é possível fazer?
É preciso pensar nas várias. É também possível medir numericamente esse nível de consciência. Digamos, Que se apresente a uma pessoa uma série de situações diferentes, como a descrita acima, para ela simular o futuro de cada uma. A soma total das conexões causais, em que tal pessoa consegue pensar para todas essas situações pode ser tabulada. Uma dificuldade é que há um número ilimitado de conexões causais que poderiam ser feitas para cada variedade de situação. Para contornar tal dificuldade, dividimos esse número pela média de conexões causais obtida de um grande grupo de controle. Como num teste de QI, podemos multiplicar esse número por 100. Assim, o nível de consciência de alguém, por exemplo, pode ser nível terceiro 100, o que significa que é capaz de simular o futuro como uma pessoa comum. Resumimos esses níveis de consciência no seguinte diagrama: níveis de consciência de diferentes espécies. Nível, espécie, parâmetro, estrutura cerebral. 0. plantas, Temperatura, luz solar. Nenhuma. E répteis, espaço, Tronco cerebral. 2. Mamíferos. relações sociais, sistema límbico, 3. humanos, Tempo, ESP. Futuro. Córtex prefrontal. teoria espaço-tempo da consciência. Definimos consciência como o processo de criar um modelo do mundo usando múltiplos ciclos de feedback de vários parâmetros, por exemplo, no espaço, no tempo e em relação aos outros, a fim de atingir um objetivo. Consciência humana é um tipo particular que envolve a mediação entre esses ciclos de feedback por meio de simulação do futuro e avaliação do passado. Observem que essas categorias correspondem aproximadamente aos níveis evolucionários que encontramos na natureza, por exemplo, répteis, mamíferos e humanos, Entretanto, há também áreas cinzentas, como animais que possuem alguns aspectos de diferentes níveis de consciência, animais que fazem planejamentos rudimentares, ou mesmo células que se comunicam entre si. Esse. Diagrama pretende apenas dar uma visão maior, global, de como a consciência. Esta organizada no reino animal. O que é humor? Por que temos emoções? Toda teoria tem que ser contestável. O desafio para a teoria do espaço-tempo da consciência é explicar Todos. os aspectos da consciência humana nesse esquema. Pode ser contestável se houver padrões de pensamento que não podem ser encaixados na teoria. Um crítico diria que certamente nosso senso de humor é tão esquisito e efêmero que está além de qualquer explicação. Passamos muito tempo rindo com amigos e comediantes. Entretanto, parece que o humor nada tem a ver com simulações do futuro. Mas considerem que muito do humor, como contar uma piada, depende da sacada final. Ao ouvir uma piada, não deixamos de simular o futuro e completar a história, mesmo quando fazemos isso sem perceber. Conhecemos o suficiente do mundo físico e social para antecipar o final, por isso damos uma gargalhada quando o final da piada tem uma conclusão totalmente inesperada. A essência do humor é quando nossa simulação do futuro é interrompida de repente, de maneira surpreendente. Isso teve importância histórica para nossa evolução, porque o sucesso depende, em parte, de nossa capacidade de simular eventos. Futuros. Como a vida na selva é cheia de eventos não previstos, quem é capaz de prever resultados inesperados tem maior chance de sobreviver. Assim, ter um senso de humor bem desenvolvido é de fato uma indicação de inteligência e consciência de nível terceiro, isto é, a capacidade de simular o futuro. Por exemplo, uma vez pediram a W.C. Fields uma opinião sobre atividades sociais para jovens. A pergunta foi: você acredita em Clubs. para jovens? E ele respondeu: só quando falha a gentileza. 1. A piada tem graça porque simulamos mentalmente um futuro com crianças num clube social, enquanto W.C. Fields simulou um futuro diferente, envolvendo uma arma. É claro que uma piada explicada perde o poder, pois já simulamos mentalmente vários futuros possíveis. Isso mostra também o que todo comediante sabe: o momento certo é o segredo do humor. Se o final é contado muito depressa, o cérebro não teve tempo de simular o futuro, e a experiência do imprevisto não acontece. Se demorar. Demais, o cérebro tem tempo de simular vários futuros possíveis,
e o final perde. O elemento surpresa. O humor tem outras funções, é claro, como criar laços com os membros do Grupo. De fato, usamos o senso de humor como um meio de formar opinião sobre o caráter dos outros. Isso, por sua vez, é essencial para determinar nosso Status numa sociedade. Portanto, a gargalhada também ajuda a definir nossa posição no mundo social, isto é, no nível segundo de consciência. Por que brincamos e fofocamos? Até atividades aparentemente triviais, como fofocar ou fazer brincadeiras com amigos, devem ser explicadas nesse quadro teórico. Se um marciano visse a enorme oferta de revistas de fofoca perto do caixa em um supermercado, poderia concluir que fofocar é a principal atividade dos humanos. Observação esta aqui. Não estaria longe da verdade. A fofoca é essencial para a sobrevivência porque, como os complexos mecanismos das interações sociais estão sempre mudando, ela é uma forma de entender esse campo social em constante mutação. Isso é o nível segundo de consciência em ação. Mas quando ouvimos um mexerico, fazemos simulações imediatas para saber como isso pode afetar nossa própria posição na sociedade, o que nos leva ao nível terceiro de consciência. Na verdade, milhares de anos atrás, a fofoca era a única maneira de obter informações vitais sobre a tribo. A própria vida da pessoa dependia de saber da última fofoca. Algo tão superficial quanto brincar é também um aspecto essencial da consciência. Quando perguntamos a uma criança por que ela gosta de brincar, ela responde porque é divertido. Mas isso leva à pergunta seguinte: o que é diversão? Na verdade, quando as crianças brincam, elas geralmente recriam, de forma simplificada, interações humanas complexas. A sociedade humana é extremamente sofisticada, complicada demais para o cérebro infantil ainda em desenvolvimento, então as crianças fazem simulações simplificadas da sociedade. Dos adultos, brincando de médico, polícia e ladrão, escolinha. Cada brincadeira é um modelo que permite à criança vivenciar um pequeno segmento do comportamento adulto e fazer simulações do futuro. Da mesma forma, quando adultos participam de jogos, como o pôquer, o cérebro cria continuamente um modelo de quais cartas os outros jogadores possuem e projeta esse modelo no futuro, usando dados anteriores sobre a personalidade dos parceiros de jogo, a tendência a blefar, etc. O segredo de jogos como xadrez, baralho e jogos de azar é a capacidade de simular o futuro. Os animais, que vivem muito no presente, não são tão bons nos jogos quanto os humanos, principalmente nos jogos que envolvem planejamento. Filhotes de mamíferos praticam formas de jogos, mas é mais como exercício, testando uns aos outros, praticando para lutas futuras e estabelecendo uma hierarquia social, e não simulando o futuro. Minha teoria do espaço-tempo da consciência pode também ajudar a esclarecer outro tópico controverso, a inteligência. Embora os testes de QI afirmem medir a inteligência, na verdade não oferecem sequer uma definição inicial de inteligência. De fato, um cínico diria, com alguma razão, que o QI é uma medida de quanto alguém se sai bem em testes de QI, o que é circular. Além disso, os testes de QI são criticados pelo excesso de referências culturais. Porém, nessa nova perspectiva, a inteligência pode ser vista como a complexidade de nossas simulações do futuro. Consequentemente, um mestre do crime, que pode ter abandonado a escola, ser um analfabeto funcional e obter uma pontuação baixíssima num teste de QI, pode muito bem superar a capacidade da polícia. Ser mais esperto que a polícia pode implicar simplesmente fazer simulações mais sofisticadas do futuro. Nível I. Fluxo de consciência. Os humanos são provavelmente os únicos no planeta capazes de operar em todos os níveis de consciência. Usando IRM, podemos analisar as diferentes estruturas envolvidas em cada nível de consciência. Para nós, o fluxo do nível I de consciência é basicamente a interação entre o córtex pré-frontal e o tálamo. Quando passeamos tranquilamente pelo parque, percebemos o cheiro das plantas, a brisa suave, os estímulos visuais do sol, etc. Nossos sentidos enviam sinais para a medula espinhal, o tronco cerebral e então ao tálamo, que opera como uma estação de transmissão, classificando os estímulos e os enviando para os vários córtices cerebrais.
As imagens do parque, por exemplo, são enviadas para o nível segundo, em busca de um lugar na sociedade, enquanto o nível I de consciência usa sensações para criar um modelo de nossa localização física no espaço. O nível segundo de consciência cria um modelo de nosso lugar na sociedade. Imagine que vamos a uma festa elegante, em que as pessoas essenciais para nosso trabalho estão presentes. Passando os olhos pela sala, tentando identificar os colegas, há uma interação intensa entre o hipocampo, que processa a memória, a amígdala, que processa as emoções, e o córtex pré-frontal, que junta as informações. A cada imagem o cérebro anexa automaticamente uma emoção, como felicidade, medo, raiva, ciúme, e processa a emoção na amígdala. Se avistamos nosso maior rival na festa, aquele que suspeitamos nos apunhalar pelas costas, a emoção do medo é processada pela amígdala, que envia uma mensagem urgente para o córtex pré-frontal, alertando do possível perigo. Ao mesmo tempo, são enviados sinais ao sistema endócrino para começar a bombear adrenalina e outros hormônios para o sangue, aumentando assim os batimentos cardíacos e nos preparando para uma possível reação de luta ou fuga. Isso é ilustrado na figura 8. Mas além de simplesmente reconhecer pessoas, o cérebro tem a fantástica capacidade de imaginar o que os outros estão pensando. Isso é chamado de teoria da mente, proposta inicialmente pelo Dr. David Premack, da Universidade da Pensilvânia, que é a capacidade de deduzir os pensamentos dos outros. Em toda sociedade complexa, quem tem a capacidade de adivinhar corretamente intenções, motivos e planos de outras pessoas tem uma tremenda vantagem de sobrevivência sobre os que não têm essa capacidade. A teoria da mente permite formar alianças com outros, isolar inimigos e consolidar amizades, o que aumenta bastante o poder e as chances de sobrevivência e acasalamento. Alguns antropólogos acreditam até que o domínio da teoria da mente foi essencial para a evolução do cérebro. Mas como se chega à teoria da mente? Uma pista foi dada em 1996, com a descoberta dos neurônios espelho pelos doutores Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi e Vittorio Galese. Esses neurônios são ativados quando executamos uma tarefa e vemos alguém executando a mesma tarefa. Os neurônios espelho disparam tanto para emoções como para atos físicos. Se sentimos algo Achamos que outra pessoa está tendo a mesma emoção, os neurônios espelho. Disparam. Os neurônios espelho são essenciais para a imitação e para a empatia, dando não só a capacidade de copiar tarefas complexas efetuadas por outros, mas também de sentir as emoções que outros devem estar sentindo. Assim, os neurônios espelho provavelmente foram essenciais para nossa evolução como seres humanos, pois a cooperação é essencial para manter a tribo unida. Os neurônios espelho foram descobertos primeiro nas áreas pré-motoras de cérebros de macacos, e então foram encontrados no córtex pré-frontal dos humanos. O Dr. V.S. Ramachandran acredita que os neurônios espelho foram essenciais para nosso poder de autoconsciência, e conclui: prevejo que os neurônios espelho serão para a psicologia o que o DNA é para a biologia. Vão fornecer uma estrutura unificada e ajudar a explicar uma série de capacidades mentais que até então permaneceram misteriosas e inacessíveis a experimentos. Observamos, porém, que todo resultado científico tem que ser testado e Reconfirmado. não há dúvida de que certos neurônios desempenham esse papel crucial ligado à empatia, imitação, etc., mas há um debate sobre a identidade desses neurônios espelho. Por exemplo, alguns críticos alegam que talvez esses comportamentos sejam comuns a vários neurônios e que não existe uma classe específica de neurônios dedicados a esses comportamentos. Nível 3º. Simulando o futuro. O nível mais alto de consciência, associado originalmente ao Homo sapiens. é o nível 3º, onde tomamos nosso modelo do mundo e a partir dele fazemos simulações para o futuro. Analisamos lembranças de pessoas e eventos, depois simulamos o futuro fazendo várias conexões causais e formamos uma árvore Causal. Ao olharmos os diversos rostos numa festa, nos fazemos perguntas simples. Como tal pessoa pode me ajudar? Que efeito terão no futuro as fofocas? Percorrendo o salão, tem alguém contra mim?
Digamos que você acabou de perder o emprego e está procurando outro. Desesperadamente. Nesse caso, enquanto você conversa com várias pessoas na festa, sua mente está fervilhando, simulando o futuro com cada pessoa com quem conversa. Você se pergunta: como posso causar boa impressão a essa Pessoa? Que assuntos devo abordar para fazer bonito? Será que ela pode me oferecer um emprego? Varreduras cerebrais recentes ajudaram a esclarecer como o cérebro simula o Futuro. Essas simulações são feitas principalmente no córtex pré-frontal, dorso lateral, o diretor-geral do cérebro, usando lembranças do passado. Por um lado, as simulações do futuro podem produzir resultados desejáveis e prazerosos. E nesse caso os centros de prazer se acendem, no núcleo accumbens e no Hipotálamo. Por outro lado, se esses resultados também têm aspectos negativos, o córtex orbitofrontal se manifesta para advertir sobre possíveis perigos. Então, entre diferentes partes do cérebro, há um conflito concernente ao futuro, que pode ter resultados desejáveis ou indesejáveis. Por fim, é o córtex pré-frontal, dorso lateral, que faz a mediação entre eles e toma a decisão final. Ver figura 9. Alguns neurologistas observaram que esse conflito lembra, de forma aproximada, a dinâmica freudiana do ego, id e superego. O mistério da autoconsciência. Se a teoria do espaço-tempo da consciência está correta, também nos dá uma definição precisa de autoconsciência. Em vez de referências vagas e circulares, precisamos de uma definição verificável e útil. Vamos definir a autoconsciência da seguinte maneira: autoconsciência é criar um modelo do mundo e simular um futuro no qual estaremos. Portanto, os animais têm alguma autoconsciência, dado que, para sobreviver e se acasalar, eles precisam saber onde estão situados, mas isso é muito limitado pelo instinto. A maioria dos animais, quando colocados diante de um espelho, ignora ou ataca, sem descobrir que a imagem é deles mesmos. Isso é chamado de teste do Espelho que remonta a Darwin. No entanto, animais como os elefantes, os grandes macacos, várias espécies de golfinhos, orcas e pega-rabudas conseguem entender que a imagem que veem no espelho é a deles. Os humanos, porém, dão um grande passo à frente e fazem constantemente simulações do futuro em que aparecem como atores principais. sempre. Enfrentamos situações, ir a um encontro, nos candidatar a um emprego, mudar de carreira, que não são determinadas pelo instinto. É extremamente difícil impedir nosso cérebro de simular o futuro, embora alguns métodos elaborados, meditação, por exemplo, tenham sido utilizados para se conseguir isso. O devaneio, por exemplo, geralmente consiste numa atuação em diferentes futuros possíveis para atingir uma meta. Como nos orgulhamos de conhecer nossos pontos fortes e limitações, temos facilidade de nos colocarmos no modelo e apertar o botão play para atuar em cenários hipotéticos, como um ator numa peça virtual.